Fala galera, beleza? Então olha só, vamos fazer aqui um controle de combustão aqui, bem simples, tá? Vamos assumir aqui uma dinâmica de primeira ordem para vazão de combustível e para vazão de ar, certo? Então aqui a vazão de combustível vai ser 1 sobre S mais 1 e a vazão de ar vai ser 2 sobre 2S mais 1, certo? A relação ar combustível que a gente vai querer manter aqui no nosso sistema vai ser 2 para 1, tá? Númerozinho redondinho e bonitinho para facilitar nossas contas, certo? E o que a gente vai fazer, pessoal? Bom, sempre a ideia da pirâmide do controle, né? Então, primeiro de tudo, a gente vai projetar um controle regulatório, né? Aqui a gente não vai acelerar a dinâmica de nenhum dos dois, tá? A gente vai adotar a constante de malha fechada igual a malha aberta, certo? Então vou adotar um para malha de combustível e dois para malha de ar, certo? A malha de ar mais lenta, né? Que vocês imaginam que, digamos assim, a dinâmica do ar ali vai ser um negócio mais robusto, né? E bem, com os dampers lá para abrir e fechar, e a nossa válvula de combustível ali vai ser menorzinha, né? Então a gente vai ter um atuador mais ágil. Né? Show de bola. Então o que vai acontecer? Vou projetar aqui pelo sync, tá? O ganho aqui proporcional vai dar 1, o tempo integral vai dar 1, para a malha de ar o ganho vai dar meio e o tempo integral vai dar 2, certo? E vamos simular esse negócio aqui, pessoal. Vou projetar. Peraí, mas para simular, preciso projetar o controle de relação. Né? Então, ó, se a minha relação é 2 para 1, o que eu vou fazer? Né? A gente vai adotar, né, sempre o cara mais lento como o líder. Né? Em tese é isso que a gente faz. A gente adota o cara mais lento como líder. Então, por exemplo, aqui eu vou adotar a malha de ar como malha líder. Né? Então, a vazão de combustível vai tentar rastrear o comportamento da malha de ar. Então, o que vai acontecer? Ó? O set point do combustível vai ser o quê? Para manter ali 2 para 1, o set point do combustível vai ser meio da vazão de ar, certo? E o set point da vazão de ar vai ser o set point externo que, num processo completo, viria ali do controle de cascata de pressão, de temperatura do boiler ou do forno que a gente estiver controlando, certo? Então vamos olhar na simulação isso aqui, pessoal. Então a gente implementou aqui, certo? Aqui a planta do combustível, aqui a dinâmica do ar, certo? Os dois controladores ali que a gente projetou aqui estão aqui, certo? Esse carinha aqui é o nosso set point que está vindo de um controle hierárquico acima, certo? Que aqui a gente não precisa representar. E a gente está fazendo contra-relação. Ó. Então, ó, o set point da vazão de combustível é meio da vazão de ar. Certo? Então, estou fazendo controle ali, o nosso controlezinho famoso controle de correlação. Né? Então, na hora que a gente mandar simular aqui, o que a gente vai ver, pessoal? A gente vai ver o funcionamento aqui. O que acontece aqui, pessoal? Olha só, que eu quero que vocês notem. Está acontecendo uma situação que é a seguinte, ó. Quando o set point de vazão está subindo, o nosso queimador, né, acontece, ó, o ar sobe primeiro, já que ele é líder, e depois o combustível vai atrás. Depois o ar sobe e o combustível vai atrás. Mas o que acontece, galera? O que acontece é o seguinte aqui, ó. A hora que o set point abaixa, certo? O set point para esse controle de combustão abaixar, o ar desce primeiro. E aí o combustível desce depois, porque ele é o liderado. Como ele desce depois, nesse intervalo de tempo aqui, por exemplo, aqui, sei lá, entre 20 e 25 segundos, né, a gente vai ter excesso de combustível. E isso leva àquela situação insegura que a gente falou. Né? Uma forma de a gente observar isso de forma mais clara, né, é a gente calcular aqui, ó, fazer uma divisão aqui que vai dar para a gente a relação ar-combustível. Eu estou dividindo, ó, o ar, a vazão de ar pela vazão de combustível, tá? Eu estou somando esse 0,01, porque quando iniciar a simulação ele vai iniciar em zero, então para não dividir por zero e dar grosop aqui na simulação, eu estou somando esse valor bem pequenininho aqui, tá? Só para não ter problema numérico, bem? Então, se a gente olha aqui a relação ar combustível, que a gente queria manter em 2, o que acontece? Ó? No começo aqui ela está bem acima, então eu tenho excesso de ar, aqui eu também tenho excesso de ar, só que a hora que meu set point baixou aqui, ó, entre 20 e 25 segundos, até um pouquinho mais, eu tenho excesso, de combustível. Certo? Também em relação a combustível está abaixo de 2, então eu tenho combustível sobrando.
E isso aqui é aquela situação perigosa e indesejável que a gente não quer levar o nosso sistema para operar. Qual que é a alternativa, pessoal? Vamos implementar, então, um controle por relação cruzada. Como que eu faço isso, pessoal? Muito simples, tá? Eu vou aplicar um mínimo e um máximo no set point dos meus dois controles aqui, certo? O set point do combustível, que é o que eu quero sempre manter abaixo, eu quero sempre que ele esteja atrasado, eu vou usar um seletor de mínima. O set point de ar, que eu quero manter sempre maior, eu vou usar o seletor de máxima, certo? Aí eu vou fazer aqui no seletor, na vazão de combustível, eu vou fazer aqui, eu vou fazer o seletor de mínima, entre quem? Entre o próprio meio da vazão de ar, certo? Que seria o controle por relação comandando, e o set point comandando diretamente. Nota que eu preciso botar esse meio aqui da relação, por quê? Porque set point é um set point de vazão de ar, certo? Que em tese aqui, ó, o nosso set point lá, a nossa malha mestra lá desse cascata aí, que viria de um controle de temperatura mestra, um controle de pressão mestra, de algum controlador acima, certo? Esse set point aqui comandava o ar. Se ele for comandar diretamente o combustível, eu tenho que aplicar a relação aqui. Então é meio desse R, tá? Por quê? Porque a relação ar-combustível é 2 para 1. Se eu for comandar o ar aqui, eu vou usar o máximo do próprio R, certo? Então é esse aqui. Ou duas vezes a vazão de combustível. Por quê? Porque eu preciso ter o dobro de ar com relação ao combustível. Certo? Então eu vou olhar o máximo entre os dois sinais. Então com isso aqui, pessoal, a gente implementa a nossa relação ar-combustível aí com o controle de relação cruzada. Lembrando, o cara que eu quero que fique abaixo, que é o combustível, eu sempre uso o mínimo. E o cara que eu quero que fique acima, eu sempre vou usar o máximo, certo? Então vamos visualizar aqui na simulação essa implementação aqui, ó. Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Nota que aqui eu continuo tendo a minha mesma estrutura aqui, controle regulatório de combustível, controle regulatório de ar, só que agora eu tenho implementando aqui a minha relação cruzada. Olha só então, ó. O set point da vazão de combustível ele vai ser quem? Vai ser o mínimo entre meio da vazão de ar, certo? Que parece com isso que a gente tinha aqui, ó, meio da vazão de ar, ou o mínimo de meio do set point de ar, certo? O set point vindo de um controle regulatório, de um controle avançado ali. Bem? Alternativamente, ó, o nosso set point da vazão de ar, ele pode vir diretamente daqui ou o dobro ou seu dobro da vazão de combustível, certo? O 2 aqui é para manter a relação 2 para 1. Então, o máximo dos dois. Quando isso aqui acontecer, pessoal, olha só como é que vai funcionar aqui meus dois sinais. Vai funcionar assim, ó. Agora, de novo, se está subindo o set point, a vazão de ar sobe primeiro, né? E depois o combustível vai atrás. Mas, quando o set point sobe, né? O que vai acontecer, galera? Quando o set point abaixa, que diga, né, o que vai acontecer? Agora o combustível desce primeiro. Compara com o que a gente tinha aqui, ó. Nessa situação e nessa situação aqui, ó. Então, comparar aqui, pessoal. Antes, ó, sem o controle com relação cruzada, aqui o ar baixava primeiro e o combustível ficava atrasado e eu tinha excesso de combustível. Aqui não, ó. Aqui agora quem passa a ser líder é o combustível, ele desce primeiro e depois o ar segue. Olha que coisa boa. Então, o que isso implica para a gente? Ó, vou descomentar aqui o cálculo da relação a combustível, tá? Novamente, estou pegando aqui a vazão de ar e estou dividindo pela de combustível, isso me dá a relação a combustível, e eu estou somando aqui um númerozinho pequeno, só para não ter divisão por zero, para não ter problema numérico. O que acontece, ó? Lembra aquele pedaço que eu tinha, que a minha relação a combustível abaixava de 2, significando que eu tinha excesso de combustível? Agora, nesse mesma mudança de set point, agora eu tenho excesso de ar, certo? Digamos, é a situação indesejada, na medida em que a gente não quer excesso de ar, porque isso é pouco eficiente. Entretanto, agora eu não tenho mais uma situação insegura, então é melhor ser menos eficiente do que ser arriscado. Então, nesse caso, agora a gente resolveu a situação insegura. E aí poderia gastar um tempo aqui para fazer, para melhorar isso aqui. Como é que a gente poderia melhorar isso? A gente poderia melhorar acelerando as duas malhas ali. Por exemplo, se a gente só der uma acelerada aqui na malha de vazão de ar, a gente vai ver que esse comportamento aqui, ó,
vai melhorar, certo? Eu vou ter excesso de ar por menos tempo, então está sendo mais eficiente. O que é excesso de ar? Olha, vê que já diminuiu aqui o período onde eu tinha excesso de ar. Né? Só fazer esse comentário, pessoal, porque excesso de ar é pouco eficiente. Então você tem ar sobrando lá, você vai estar tirando mais calor da cama de combustão com esse ar de excesso. Tá bem? Então isso aí não é interessante porque estou tirando calor no gás de queima e não estou fazendo esse gás de queima trocar calor tão eficientemente ali com o meu processo. Tá bem? Então, e aí, digamos, e agora vira a questão de sintonia. Se a gente escolhesse lá atrás acelerar as malhas, a gente conseguiria então melhorar esse desempenho aqui, uma vez que a gente resolveu a questão de segurança. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui, referente a um controle extremamente elegante, né, que é o controle com relações cruzadas. E é isso aí, pessoal. Até mais e falou, valeu!